Bom, pessoal, bom dia. Prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez. Doido para ser logo presencial, mas vamos esperar aí logo que possível, né? Enquanto isso, vamos fazer o melhor possível agora nessa manhã para a gente aprender mais da palavra do Senhor e praticar mais muita coisa que a gente até já sabe que é da vontade dele, né? Hoje a gente deve falar sobre uma importante época na vida de Moisés e que é pouco falada na Bíblia, principalmente no livro de Êxodo, ela é muito pouco falada, né? O Novo Testamento até lança alguma luz a mais sobre esse período, mas no Antigo Testamento, esse período da vida de Moisés, ele ocupa menos de um capítulo de um dos livros que ele escreveu, né, do livro de Êxodo. Mas esse período foi fundamental para que tudo mais acontecesse na vida de Moisés. O capítulo 2 de Êxodo, ele começa com o nascimento de Moisés, história muito conhecida, o seu livramento da morte lá decretada lá pelo imperador da época, lá pelo faraó do Egito, a adoção pela filha de faraó, do faraó da época, né, o faraó não é nome próprio, né, faraó é um título, como presidente, como rei, como qualquer título, czar, o que seja. Então, a adoção pela filha do faraó da época e a contratação da mãe de Moisés para educá-lo nos primeiros anos, sem saber que se tratava da mãe da criança. Tudo isso é muito conhecido. Em seguida, né, desse relato dele pequeno ainda, os primeiros anos de vida, nós temos um salto de vários anos e encontramos Moisés já adulto. O texto relata, né, a partir do versículo 11, que ele defendeu um judeu contra a agressão de um egípcio, mas o fez da forma mais violenta possível, né, matando o egípcio. Isso lhe causou problema com os egípcios, óbvio, e também com os judeus, que não o reconheceram como líder nem nada disso, e por causa disso ele fugiu do Egito. E alguns versículos adiante, no capítulo 3, a gente já leu o episódio da sarça ardente. E a partir daí segue todo o relato da saga, né, que culminou com a saída dos hebreus lá do Egito e o avanço até a terra de Canaã. Mas hoje eu quero falar justamente sobre esse período que ocorreu entre a fuga dele do Egito e o seu retorno como instrumento de Deus para libertar o povo hebreu. Como falei, é pouquíssimo falado no livro de Êxodo. Queria ler agora alguns versículos com vocês. Vou compartilhar aqui a apresentação para facilitar aí a leitura, né? Então, essa imagem aqui encontrei como sendo lá do deserto em que Moisés foi, do deserto de Midian, certo? Então, é extremamente árido, não é aquele deserto que tem ali alguns cactos, alguma palmeira, às vezes um oásis ali, um riozinho meio mirrado, mas tem, né? Esse aqui é deserto pesado mesmo, é o fim do mundo aí, é esse tipo de coisa aí onde praticamente não tem vida, né? Então, eu queria ler com vocês agora o Êxodo 2, de 11 a 15, e também de 21 a 24, para a gente ver em que contexto isso aconteceu, né? Vamos lá. Diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. E então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? E o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. E seguindo, né? Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Moisés, aí segue o relato, né? Fala lá o que aconteceu nesse poço, que ele defendeu algumas mulheres que estavam lá. Essas mulheres apresentaram Moisés ao pai delas e ele convidou Moisés para morar com ele, né? Diz: Moisés aceitou, concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Quando a gente vê esse trecho, a gente pensa que Moisés ficou ali talvez, sei lá, um ano ou dois, né? Um tempo curto, o suficiente para ele ser acolhido, conhecer Zípora, casarem e ter um filho, né? Ter um filho nascer, então, sei lá, coisa de 1 ou 2 anos, né?
Mas não foi assim. O Novo Testamento, ele lança muito mais luz sobre essa história. Como falei, é muito curto o que tem aqui. Diz que ele matou o egípcio, deu tudo errado, fugiu, foi acolhido na casa deste homem, casou com Zípora, teve um filho chamado Gerson, e muito tempo depois, né, morreu o faraó. Ele não especifica. Esse muito tempo depois foram décadas. Vamos lá para Atos 7:20 agora. Atos 7:20, o discurso de Estevão, né, logo antes de ser apedrejado perante o Sinédrio, né, a mais alta corte lá dos judeus. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando com um estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Então, 40 anos, pessoal. 40 anos. Não foi um ano e meio, 2. 40 anos naquele fim de mundo. E ele foi para lá já acreditando que seria o libertador do povo. A gente vê aqui, ó, um trecho destacado aqui em vermelho, que ele matou o egípcio, não foi com a raiva pessoal daquele egípcio, pessoa física e pronto, algo para terminar ali. Ele fez aquilo como uma estratégia de libertar o povo. Ele acreditava que com isso ele provaria a sua lealdade ao povo hebreu, e não sei se ele imaginava que daí surgiria uma revolta popular, alguma coisa assim, mas isso foi uma estratégia para salvar o povo, para libertar o povo. Não foi que ele matou com raiva pessoal no momento de discussão. Não foi isso, certo? Ele fez isso como um ato de guerra, um ato de libertação do povo hebreu daquele cativeiro. E, então, como resultado disso, que é algo no mérito, né, interessante, a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, ele deu tudo errado. Ele teve que fugir por sua vida, não foi rejeitado pelos israelitas e passou a ser um criminoso perante a corte em que ele vivia, né? Então, isso gerou um período longuíssimo na vida dele. Tudo que ele tinha vivido até ali, agora ele passaria outro tanto, né? Dos 40 aos 80 anos de idade, naquele fim de mundo, que a gente já viu a imagem lá no começo. O texto de Hebreus 11 também fala algo interessante, eu queria ler com vocês aqui, diz assim: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, a gente vê aqui uma chave para entender como Moisés estava pronto, 40 anos depois, vivendo naquele fim de mundo, né? Ele viveu esse período pela fé, como quem vendo aquele que é invisível. Essa é uma das chaves aqui para a gente entender a importância desse período. Moisés, aos 40 anos de idade, acreditava que seria o libertador do povo. Ele havia tido a melhor instrução egípcia, certamente, mas ele sabia que era judeu de nascimento e viu a injustiça de um povo contra o outro. Ele conhecia bem os 2 povos, né? Ele tinha sido educado nos primeiros anos por sua mãe, que certamente passou muito da cultura do povo hebreu, e a partir daí, até a vida adulta, foi educado no Palácio Real, né? No Palácio da nação mais avançada da época. Então, certamente, uma educação primorosa, né? Conhecia bem os costumes egípcios,
a história, a cultura egípcia e também a cultura judaica. E ele viu a injustiça de um povo contra o outro, viu que aquilo era errado, né, um abuso. Eles chegaram, o povo hebreu chegou ao Egito como convidados de honra do império, né, e em algum tempo isso mudou drasticamente e os convidados passaram a ser escravos. E ele, então, não aceitou isso, e com toda razão. E tomou o lado dos hebreus e decidiu abrir mão de todo o luxo, conforto, amizade, né, o respeito que ele acreditamos que teria aqui naquela corte, e relações pessoais, inclusive, né, planos para fazer algo ali de produtivo naquela terra, de cuidar do povo hebreu e do povo egípcio também, né? Mas ele tomou o lado dos hebreus, total, viu que não dava para conciliar aqui, e decidiu agir em sua defesa. Ele acreditava que os hebreus compreenderiam que ele tinha matado o egípcio querendo libertá-los da escravidão, né? Ele abriu mão de viver no palácio e entrou totalmente, tomou totalmente o lado, o partido do povo hebreu, naquela disputa ali. E ele fez isso crendo que a fidelidade a Deus era um valor superior a todo o luxo, conforto, prazeres da corte do Egito, né? Moisés estava certo ao reconhecer que seria utilizado por Deus para libertar o povo. Absolutamente certo disso. O mérito, ele estava correto no mérito, mas a forma foi absolutamente errada. A forma como a libertação aconteceria não era através de uma revolta popular sangrenta, através de atos de terrorismo, de assassinatos de oficiais egípcios, nada disso. Não foi. Nessa época, não é o que Deus planejou para libertar o povo. Não seria dessa forma. Moisés certamente tinha estudado estratégia, história militar, ciência política, certamente. Né? Ele era criado no Palácio Real, né? E todo o governo estuda isso. Então, certamente ele tinha alguma noção, né? Ele deveria saber de várias histórias de povos que foram libertos através de revoltas populares mesmo, violentas, né? Isso é comum isso na história. Né? Nem toda independência é pacífica, como foi a do Brasil, né? Com um acordo com Portugal e tudo isso, uma transição pacífica. Normalmente é mais como os nossos vizinhos aqui da Espanha, que foi muita guerra, muita morte, muita confusão. Né? Mas Moisés acreditou, me parece aqui, que seria uma libertação do tipo revolta popular mesmo. Mas não foi. Ele errou na forma. Certamente Deus não o orientou a fazer isso. Ele deve ter visto e tomado essa decisão por conta própria. E assassinou um egípcio para talvez, acreditando que com isso riscaria o fósforo que iria tocar fogo em tudo. Não sei. Mas a forma era absolutamente errada e ainda que ele fosse, de fato, o libertador do povo, né, ele não estava pronto ainda para ser o libertador do povo da maneira que Deus queria. Né? Havia muito a ser feito ainda daquele homem inteligente, preparado, bem instruído, bem intencionado, que entendeu bem seu papel na história e se dispôs a abrir mão de muitos confortos para cumprir o seu papel na história. Disso ele estava correto. Mas a vontade de Deus seria feita da maneira de Deus, no tempo de Deus, né? E não da maneira de Moisés, no tempo de Moisés. E tinha muita coisa para acontecer ainda com Moisés, até que ele estivesse finalmente pronto para ser o libertador de Deus, na maneira de Deus, no tempo de Deus. Né? O pastor Mauro falou sobre esses trechos, duas frases que eu achei bem interessantes, queria trazer para você agora aqui. No prédio de junho de 2017, o pastor Mauro falou o seguinte: Moisés ainda estava pronto para ser libertador, precisava amadurecer, deixar que Deus agisse à maneira dele. O servo de Deus precisa reconhecer as fases preparatórias. Moisés achou que já era a fase de libertar o povo, mas não era. Ele estava muito longe de ter condições de tudo aquilo. Deus poderia ter até se livrado, feito as pragas e tudo nessa época? Poderia. Mas provavelmente Moisés não estava pronto, seja para presenciar os milagres, seja para lidar com o povo no deserto, né? Durante 40 anos ali depois. Né? Então, a dificuldade de Moisés não terminou quando o povo atravessou o Mar Vermelho, de forma alguma. Né? As dificuldades no Êxodo foram no trajeto até a terra de Canaã, foram
talvez tão intensas quanto antes, né? O povo era complicado mesmo. Então, Moisés precisaria, e lá ele estaria muito mais só até do que no Egito. No Egito o povo todo queria sair. Mas depois que o povo saiu, aí começou as confusões dentro do povo hebreu. Mas, então, essa fase de preparação era realmente fundamental. E na pregação 2 semanas depois, uma semana depois, o pastor Mauro falou o seguinte, 25 de junho de 2017. Parece que até hoje, Deus, né, demora a nos amparar em nossas dificuldades. Mas não nos apressemos a tirar conclusões. Ele tem o seu tempo. E enquanto esse tempo chega, ele nos prepara no sofrimento. Então, após a desastrada, né, e criminosa mesmo tentativa frustrada de libertar o povo, Moisés se viu num desastre completo. Ele nem estava mais na corte, nem estava entre os hebreus. Ele estava absolutamente só, não reconhecido por seu povo e odiado pelo seu antigo povo, pelo povo em que ele cresceu. Né? Abriu mão de viver no Palácio do Egito e não foi reconhecido pelos judeus, desastre completo, não sobrou nada para ele, e ele fez então a única saída, quando você não tinha mais nada o que fazer ali, era fugir para o lugar mais isolado que ele conhecia, para não ser morto pelo Império Egípcio. E ele foi então para o deserto de Midian, que seria o deserto, local mais isolado possível mesmo. Vou colocar aqui eu vou fazer muitas referências hoje a um livro de Charles Swindoll, esse aqui, depois eu coloco a capa também na imagem. É uma série interessante que ele faz biografias, né, sobre vários personagens bíblicos e tudo, e esse de Moisés é realmente muito, muito bom, recomendo demais a leitura. Vou já colocar a imagem de novo aqui. Mas vamos pegar algumas citações, várias citações dele daqui a pouco. Mas sobre o deserto de Midian, o Swindoll escreveu o seguinte: como era esse deserto de Midian? Você não acreditaria naquelas fotos. Elas me fizeram lembrar das fotografias tiradas da superfície do planeta Marte. Incrivelmente árido, areia quente e cascalho, pontuado de rochas escarpadas, com um ou outro arbusto raquítico, de algum modo ainda preso à vida. Tá aí uma imagem aí do deserto de Midian, que é onde Moisés, aquele príncipe ali, né, da família real, criado certamente no palácio mais avançado que havia na época, passou a morar nesse fim de mundo aí, né? E em que pouco acontecia. Então lá não havia educação, lá não houve, nesse período no deserto, nesse período de 40 anos em que Moisés permaneceu nesse fim de mundo, que a gente viu a imagem aí, lá não havia educação egípcia, não havia intrigas palacianas, não havia decisões de políticas públicas a serem feitas, como evitar a fome no Egito, como tratar melhor a irrigação do Nilo, assuntos que certamente dizem respeito ao governo do Egito. Não tinha isso. Não tinha atenção da opressão aos hebreus, ele não tinha mais nada o que fazer sobre isso. Ele tentou fazer, se dispôs a fazer o máximo e foi um fracasso completo. Não havia água se tornando em sangue, não havia rãs sendo lançadas de todo lugar, não havia morte de primogênitos, não havia mar vermelho se abrindo, não havia bezerro de ouro, não havia 10 mandamentos, não havia coisa nenhuma acontecendo ali. Na verdade, foi o extremo oposto de toda essa ação que a gente vê no livro de Êxodo. Essa ação intensa aconteceu com Moisés em torno de 40 anos de idade, no nascimento, em torno de 40 anos de idade, e de 80 para frente. A grande parte desse período enorme da vida de Moisés, de 40 aos 80 anos, ele certamente acreditou que morreria naquele fim de mundo, no deserto de Midian. E nesse tempo em que ele esteve lá, certamente, se alguém dissesse que todo o final da história aconteceria, ele ia rir, ia achar que era uma piada de péssimo gosto. Ele disse, não, então, nesse período lá em que esteve, houve poucos acontecimentos, né, e muita obscuridade. Solange fez uma pergunta aqui no chat, né, achei interessante, podem fazer pergunta pelo chat, ou a oral também. Quem quiser ligar a câmera também, fique totalmente à vontade, pessoal, viu? Para a gente ficar mais um clima de sala de aula e tudo. Eu sei que às vezes não é tão conveniente e tudo, mas se quiserem, fique totalmente à vontade, tá? Então não é uma palestra que vocês têm só que ouvir, não, de forma nenhuma, é aula, tá? Então interrompa à vontade, façam pergunta, tudo normal.
A pergunta da Solange foi boa, né? Perguntou aqui, então, quem ensinou Moisés a palavra foi seu sogro. Acredito que não, acredito que ele aprendeu nos primeiros anos. A sua mãe ensinou, né, a verdade bíblica e tudo, e não, eu acredito que num palácio eles teriam acesso também ao que tivesse de tradição oral, né? Então, a gente não tinha ainda os livros da Bíblia, né? Moisés que começou a escrever, né, os livros, mas deveria, sim, ter documentos históricos e tudo dos hebreus, e não vejo razão para a gente acreditar que ele não teria acesso a isso estando na sede do governo ali do Egito, né? Então, acredito que teria, sim, contato com hebreus, com a história do povo hebreu, pelo menos com a tradição oral. Eu acredito que ali seria uma fonte, inclusive, interessante, né, de guardar documentos, né, de guardar anotações, de guardar relatos do povo, né? Era uma nação muito avançada, com uma cultura muito rica, que até hoje é estudada. Então, acredito que ele e aos 40 anos, quando ele decidiu sair do palácio, né, ele já sabia da história do povo hebreu, já sabia como eles tinham chegado ali, já sabia da opressão que eles estavam passando, né, e já viu o seu papel como libertador. Então, acredito que quando ele foi para o deserto, ele já tinha essa instrução completa, né? Acho que o deserto teve outros objetivos, mas não de instrução mesmo na história do povo, não. Acredito que não. E a Bíblia, como a gente viu, fala muito pouco, né, sobre esse período no relato de Êxodo. Mas o que eu queria destacar hoje, né, e aí a gente vai passar o resto da aula falando sobre isso, sobre esse período de treinamento de Moisés naquele deserto. Ele era um líder, alguém de educação fina, que cresceu no Palácio Real, sabia da sua história, alguém corajoso, que abriu mão de tudo isso pela fé em Deus, que libertaria aquele povo, que cumpriria as promessas feitas a Abraão, de ter uma descendência numerosa que já estava cumprida, mas na terra que prometeu a Abraão, que não estava cumprida, ele sabia que aquele povo teria que ir em algum momento para aquela terra que Deus prometeu a Abraão, e ele viu que ele teria um papel importante nesse plano, né? Fez da maneira errada, meteu os pés pelas mãos, e Deus levou ele, então, para um curso intensivo aí de obscuridade, né? Naquele local em que nada acontecia. Aos 40 anos de idade, então, depois de uma vida intensa, Moisés passou a viver uma intensa obscuridade, né, por décadas. Ele não foi procurado ali pelo Império Egípcio, que queria matá-lo. Não há nenhum relato de que alguém do povo hebreu tenha ido até lá. Não há registro que tenha feito grandes realizações ali no deserto de Midian, tenha escrito algo sensacional, que tenha presenciado algum milagre, que tenha tido alguma coisa muito impactante. Não há registro do que aconteceu ali. Tudo que se conta é que ele foi acolhido na casa do sogro, casou com Zípora e teve filhos. Ponto. Né? Não tem mais nada de grandes realizações ali. Então, para quem viveu na corte do principal império do mundo, e para quem viria a se tornar o maior líder da história de Israel, foi um período de intensa e muito prolongada obscuridade. Né? Foram décadas ali de obscuridade. E esse período de obscuridade, em que talvez, provavelmente, pessoas acreditaram que ele teria morrido já, porque não deu notícia, né? A pessoa fica foragida ali um tempo, mas depois é encontrado, sei lá, né? Tem alguém que fala que viu em algum lugar, não sei. Mas ninguém procurou ele lá. Né? Ele era um foragido do império e dizia que era líder do povo. E não tem nenhum relato de que nem os egípcios foram lá, nem os hebreus, né? Mas esse período de obscuridade longa, prolongada, intensa, foi que permitiu que Moisés deixasse de se tornar o libertador do povo à sua maneira, para se tornar o libertador do povo à maneira de Deus. Tá? E isso é muito importante. É isso que foi esse período aqui em Midian, que fez Moisés estar no ponto para que tudo mais acontecesse. Se a gente passar na Bíblia, e até fora um pouco da Bíblia, na história de irmãos nossos, após a Bíblia ter sido concluída, a gente vê que Moisés não foi o único, né, a permanecer um longo período de obscuridade antes de ser chamado a uma enorme missão. Na realidade, Deus utiliza muito esse método de treinamento com seus filhos mais úteis.
Entre outros, isso também ocorreu com Elias, né? Eu ia ler a passagem, mas eu acho melhor a gente seguir, já são quase 10 horas, é só um exemplo mesmo, a gente não vai desenvolver a passagem. Mas em 1 Reis 7, livro de Reis 7, 17, se quiserem ler, é bem interessante, fala de um período de 3 anos, né, em que Elias permaneceu em absoluta obscuridade. Deus disse para ele avisar ao rei Acabe que durante 3 anos não cairia chuva sobre Israel, uma seca terrível para um local que já é muito seco, né, bem mais seco que o Ceará, inclusive. E nesses 3 anos, Elias permaneceu em obscuridade. Ele ficou num riacho sendo alimentado por corvos. Depois ele foi para residir de favor na casa de uma viúva estrangeira. Então é difícil imaginar uma obscuridade maior. Ele desapareceu durante 3 anos, né? E quando voltou, Deus o chamou de forma até brusca para voltar ao rei e dizer que ia chover, e aí segue toda a história de Elias. Mas antes de todo o ministério dele, ele permaneceu 3 anos em enorme obscuridade, né? Paulo também, né, pelo menos 3 anos aqui de obscuridade. Deixa eu ler com vocês aqui Gálatas 1, de 15 a 18. Vou aqui na tela. Paulo diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Nesses 3 anos, o grande Paulo, herói dos judeus, grande perseguidor da igreja, e que se tornaria o principal evangelista da história do cristianismo depois, ele permaneceu 3 anos em obscuridade também, né? Na Arábia, Damasco, a gente não sabe o que aconteceu aqui. Não escreveu nenhuma carta, não fundou nenhuma igreja, não foi reconhecido ali pelos apóstolos. Me parece aqui ter também um período de 3 anos de obscuridade. Na história da igreja, muito conhecido o autor John Bunyan, né, autor do O Peregrino, né? Eu queria ler um trecho sobre um livro bem bacana, escrito pelo professor brasileiro Franklin Ferreira. Eu recomendo bastante a leitura desse livro, é bem legal. Ele fala de 30 grandes crentes ao longo da história, né? Depois que a Bíblia termina, né, e fala de Agostinho, Lutero, né, e tantos outros. E nesse livro, né, um dos 30 personagens principais do cristianismo, né, que o autor escolheu, ele fala desse autor John Bunyan. E aí eu queria ler com vocês aqui um trecho desse livro aqui do Franklin Ferreira sobre o John Bunyan. Diz assim: em 12 de novembro de 1660, Bunyan, numa franca desobediência civil, tipicamente puritana, foi aprisionado por pregar, acusado de fazer reuniões sem autorização do governo inglês, e não se conformar com a obrigação de usar a liturgia da igreja anglicana, permanecendo 12 anos na prisão de Bedford, sem nenhuma acusação formal ou sentença. Recusando sua própria liberdade, que dependia de ele parar de pregar, sua resposta foi: se eu for solto hoje, pregarei amanhã. E seguindo o livro, Franco Ferreira escreve o seguinte: Bunyan, então, ficou preso quase que continuamente até 1672, porque não se comprometeu a parar de pregar. Nesse ano, ele se tornou pastor da Igreja Batista em Mill Street, em Bedford. A viagem do peregrino Bunyan foi novamente aprisionado em 1675 e, enquanto esteve na prisão, escreveu suas obras mais conhecidas, entre elas a mais notável alegoria da literatura inglesa, O Peregrino, e depois sua continuação, A Peregrina. Se você não leu ainda O Peregrino, comece a ler hoje, certo? Publicados graças à ajuda financeira de John Owen, que é outro gigante. A não ser a própria Bíblia, nenhum outro livro era mais respeitado entre as classes pobre e média da Inglaterra no século XVIII do que O Peregrino. Desde o seu lançamento, tem sido mais traduzido do que qualquer outro livro cristão. E quando que ele fez isso? Quando estava preso injustamente aí por 12 anos, né? É um absurdo a gente ver. Aí a gente começa a entender de onde surgiu a liberdade religiosa, né? Um sujeito desse,
pessoa excelente, espetacular, certamente um dos melhores cidadãos que tinha na Inglaterra, ficou 12 anos numa prisão porque descumpriu regras de culto impostas pela igreja oficial do governo. É uma insanidade completa e, graças a Deus, é por esse e outros motivos, né, que nos Estados Unidos se estabeleceu a liberdade de culto total, né, bem ampla mesmo. E o maior de todos, né, exemplo, obviamente, deixei para o final, por ser o maior de todos, o Senhor Jesus Cristo. Ele permaneceu em grande obscuridade dos 12 aos 30 anos, ele causou grande impacto aos 12 anos, discutindo com os doutores da lei no templo, e depois ele some, até os 30 anos, né? E logo antes de iniciar o seu ministério, ele permaneceu 40 dias, novamente no deserto, em total obscuridade aqui. E aí eu queria ler esse trecho com vocês, né? E diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí segue o trecho, né, da tentação e tal, e logo em seguida diz: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, é uma escola que Deus utiliza com muita frequência, né? Havia outros exemplos ainda, mas esses acho que são os mais destacados. E até o Senhor Jesus Cristo passou um grande período de obscuridade, dos 12 aos 30, né? Quem tem 18, 20, 22, 23, 25 aqui, sabe o tanto de vontade que você tem de realizar coisas, de tomar decisões, e Cristo esperou até os 30, né? Para quem tem 18, isso é quase você se tornar um idoso, né? E até os 30. E logo antes de iniciar o seu ministério público mesmo, que aí realmente, depois que começa de uma vez, né? Deus faz isso, né? Ele, mesmo o Senhor Jesus Cristo, permaneceu 40 dias de um treinamento intensivo antes de iniciar a sua fase de grande, enorme exposição. Então, Deus tem sempre seus propósitos benignos, né, ao realizar esses períodos de treinamento intensivo. Eles não são momentos festivos, agradáveis e normalmente ocorrem em contexto de enorme obscuridade. Os exemplos que a gente viu aqui foram assim. E a ilustração que mais me pareceu próxima dessa realidade aqui, desse tipo de treinamento aqui, é a semente germinando no solo, antes de surgir a árvore, né? Você vê a semente ali, analisa ela e tal, pega nela, e depois ela some, né? E fica ali um tempo que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se ela morreu, se ela está produzindo alguma coisa, até que começa a surgir a árvore, e aí as coisas acontecem e não voltam mais atrás, né? Então, esse período aí me parece o período em que a semente se transforma em árvore, né? É o período em que as coisas se colocam no ponto de dar o passo seguinte sem falha, né? Sem retorno, sem retroceder mais. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar bem os nossos momentos de obscuridade, irmãos, certo? E nesses momentos de obscuridade, de treinamento no deserto, de um certo isolamento, em que as coisas não acontecem muito, e que o tempo passa devagar, nesses momentos de obscuridade, né, é que será consolidado realmente o nosso caráter, a nossa ordem de prioridades, que de fato é mais importante em nossa vida. Neles nós vamos aprender a nos sujeitar a Deus, de verdade, né? Não só praticando atos religiosos em algumas horas por semana, mas sujeitando a pessoa de Deus, quando ninguém mais existe, né? Nesses momentos a gente aprende a viver pela fé, né? A quebrar o nosso orgulho, a quebrar a nossa falsa sensação de autossuficiência, de achar que você mata um egípcio e o povo lhe segue e pronto, você conseguiu aquilo. Não, não. Você vai conseguir se Deus quiser que você consiga, senão vai ser um fracasso total, né? O mais corajoso e tal, mas vai continuar um fracasso. O resultado final continua péssimo. Então, nesses momentos de obscuridade, né, nós vamos aprender e reconhecer, como nunca reconhecemos antes, de verdade, embora soubesse na cabeça, mas não experimentou isso ainda, que nós somos finitos, que nós somos limitados, que não controlamos um palmo da nossa vida, as variáveis, nós não sabemos nem quais são elas todas, quanto mais controlá-las, mas a gente pode confiar em um Deus que é infinito,
que é ilimitado, que é majestoso, que controla todos os fatores da existência, atuais e futuros. Dos livros que li, o melhor que desenvolve essa questão da importância dos períodos de obscuridade foi aquele que eu já mostrei a capa, né? Chama Moisés, um homem dedicado e generoso, de Charles Swindoll. Ele trata de vários outros assuntos, né? Um livro sobre a vida de Moisés, mas uma parte importante dele, acho que um terço do livro, é sobre esse treinamento intensivo de obscuridade, né? Acho que o autor Swindoll desenvolveu bem esse assunto. Eu li esse livro entre 2002 e 2003, né? É uma fase que, para mim, considero de deserto, né? De poucas coisas acontecendo e muitas decisões ali. Tinha me formado há pouco tempo e muita coisa que eu estava querendo fazer não andava. E para mim foi uma época de deserto, assim. Foi bem importante essa época. Não foi agradável, mas foi bem importante até hoje. E li esse livro justamente nessa época, então casou o que estava lendo com o momento que estava vivendo também, e isso sempre é muito bom. Desde então, ele se tornou um dos meus favoritos, né, e recomendo bastante a leitura desse livro. Eu queria agora ler com vocês, certo, vários trechos agora desse livro, tá? Eu tinha anotado 3 vezes o que a gente vai ver, mas cortei um bocado, mas realmente esses aqui, eu acho que são pontos-chave aqui do que o autor falou, e eu acho que corresponde bem ao que acontece na experiência cristã em geral, né? Então, queria que vocês me acompanhassem agora, tá? Vão ser vários slides aqui de leitura, peço que acompanhem com o máximo de atenção possível, tá? Essa é a capa do livro aqui no canto, certo? E eu recomendo bastante a leitura. Então, se você tiver sem nenhuma leitura pendente para ver e tudo, já tem 3 ótimas opções aqui. Você pode escolher o que você prefere. Uma biografia aí de Moisés, né? Uma biografia de 30 grandes crentes na história cristã, ou O Peregrino, né? Peregrino é leitura obrigatória, realmente, se você não leu, eu recomendo começar por ele. Mas os 3 eu acho que são ótimas leituras, gostei demais dos momentos com cada um deles, e acho que são dicas interessantes aí. Se você não ter a oportunidade de ler eles ainda, coloque na sua fila. Bom, vamos lá. Então, essa primeira citação está entre as páginas 92 e 94 desse livro. Diz assim: Deus também tem uma escola. Você sabia disso? Estou me referindo à escola de Deus no deserto. Falo desse campus árido, geralmente estéril, em que Deus põe seus filhos com o propósito de prepará-los para uma tarefa especial na vida. Se não fosse essa experiência no deserto, você e eu poderíamos passar a vida inteira sem ouvir ou conhecer o que o Deus do universo deseja nos dizer. O deserto muda isso. Nesse lugar solitário, você é despojado de todas as coisas das quais depende para o seu conforto. Tudo o que você pensou que precisaria em sua vida, mas na verdade não precisa absolutamente. Sua escola inclui tempo no deserto. É ali que ele tem nossa atenção. Na página seguinte, 95, ele diz assim: O Senhor, que o colocou nessa terra deserta, sabe exatamente de que experiência de deserto você precisa. Ele conhece o lugar em que as distrações da vida serão silenciadas e você poderá ouvir a voz dele. Ele compreende o que será necessário para livrar-nos das muletas que nos impedem de correr segundo a sua vontade e dos ruídos que não nos deixam ouvir suas palavras de conselho e terno amor. Ele sabe como examinar nosso currículo nessa escola do deserto, formando qualidades de caráter em nossa vida que não poderíamos obter de outra maneira. O isolamento sempre faz parte da experiência do deserto. Nunca esqueça isso. Página 98 diz o seguinte: Você não deixou, nem ele deixou você. De fato, ele pode estar mais perto de você neste momento do que jamais esteve antes. Eu lembro quando era criança, tinha um quadro na casa do vovô Dini e da vovó Carminha, na Paulo Moraes ainda, que eles moravam, que chamava Pegadas na Areia. E era legal, assim, tinha uma praia com várias pegadas, 2 pares de pegada, e em certo momento tinha só um par de pegada, né? E aí a pessoa, quando morria, encontrava com Cristo, e ele dizia: Mas, Senhor, esses passos aí que tem só um par, foram os momentos mais difíceis da minha vida. O Senhor não estava comigo, não? Eu estava, meu filho. Nessa hora eu lhe carreguei no colo. Né? Achei bonito isso, nunca esqueci. Seguindo aqui. Deus jamais nos põe na fornalha ardente do deserto para nos destruir. Ele quer nos refinar.
O mesmo fogo pode destruir, pode refinar. Né? Ele coloca a gente para refinar, para deixar mais puro, para deixar melhor. Ele quer nos refinar e nos tornamos uma ferramenta útil nas mãos dele. Houve várias ocasiões no meu passado, não estou falando aqui, em que tive a agradável experiência de conhecer homens e mulheres temperados nesse deserto. Você pode sempre descobrir, às vezes numa questão de segundos, quando encontra indivíduos que ele refinou, que ele assim refinou. São os indivíduos mais confiáveis, sinceramente humildes, bondosos e honestos que se pode imaginar. Foi necessário o deserto para isso. Como diz o hino com tamanha eloquência, suas impurezas foram consumidas e seu ouro refinado. Página 106. Quando se trata de andar com Deus, não existe maturidade instantânea. Deus não produz seus santos em massa. Ele entrega ferramentas a cada um e sempre leva mais tempo do que o esperado. O trabalho de Deus era minuciosamente lento, é verdade, mas tinha o propósito de moldar Moisés e depois usá-lo como nenhum homem for usado antes. Página 111. Está acabando, está quase lá. O objeto mais precioso do amor de Deus é seu filho no deserto. Se fosse possível, você significaria mais para ele nessa fase do que em qualquer outra. Você é a menina dos olhos dele, é seu aluno amado fazendo seus cursos mais difíceis. Ele ama você com amor infinito. Jesus atravessou o pior deserto de todos por você. Ele estava sozinho como nenhum homem esteve. Foi rejeitado, viveu na obscuridade, sofreu tudo que a terra e o inferno atiraram em sua direção. Enfrentou o próprio Satanás, enquanto os ventos do deserto uivavam ao seu redor. E ele jamais esquecerá ou abandonará aquele que seguir seus passos na areia. Penúltima, página 116. Moisés, depois do enorme fracasso que destroçou sua vida, e depois de todos os anos de obscuridade que se seguiram, certamente deve ter se sentido um vaso inútil. Ele não podia imaginar Deus pegando um utensílio rejeitado como ele e descobrindo qualquer utilidade para ele, nele. Para Moisés, a ideia era ridícula. Então, num dia normal e comum no deserto, parou para observar aquele arbusto em particular e nada mais foi normal e comum para ele novamente. Do jeito que foi longo, né, o demorado, arrastado, aquele período de obscuridade, ele terminou assim, ó, terminou de uma vez também. Não foi avisando, Moisés, daqui a 6 meses, pode ser que talvez... Não, foi bufo, como a gente diz aqui, né? Ele estava andando, viu a sarça ardente, e aí o cronômetro de Deus acelerou de uma forma que deve ter deixado Moisés atônito aqui. E a última citação que eu quero fazer desse livro muito bom, página 129, o professor Swindoll fala o seguinte: você pensou que era uma sarça escolhida de primeira qualidade, antes que isso acontecesse. Mas agora pensa que não vale muita coisa. Referência óbvia aos 2 momentos de Moisés, né? Ele achava que era uma grande sarça, algo espetacular, educado na fina flor da educação egípcia, e agora pensa que é o extremo oposto, que é um lixo humano, né? Voltando aqui ao professor Swindoll. Ouçam-me, qualquer sarça serve, desde que eu, o grande Deus de toda graça, esteja nela. Quero usá-lo, Moisés. Fique quieto e deixe que eu o incendeie. Quero que você queime para mim como nenhum homem queimou antes. Você foi seco e provado nessa terra deserta, açoitada pelos ventos durante todos esses anos. Eu queria que secasse. Despojei-o de todas aquelas coisas das quais dependia e que significavam tanto para você. Reduzi-o a um amor simples por mim. Isso é tudo que tem a oferecer agora, Moisés, e isso é tudo que eu quero. Então, irmãos, qualquer que seja o seu período de obscuridade, né, faça bom uso dele. Faça bom uso desse período de obscuridade. É nele que Deus vai limpar pecados. É nele que vai aumentar a sua fé, vai tirar a sua incredulidade, vai tirar falhas de caráter, vai lhe dar resistência, vai lhe dar persistência, vai lhe dar a musculatura necessária para desafios maiores. Então, nesse período, e além disso, né, Deus, nesse período, pode estar movendo as outras circunstâncias necessárias da consumação de um grande plano, incluindo lhe preparar para tomar parte dele. Então, Moisés voltou após a morte daquele faraó, a gente não sabe o que aconteceu ali entre o povo, a gente não sabe o que aconteceu na política ali do Egito com relação aos hebreus, foram 40 anos. Né? Moisés não acompanhou, mas Deus estava trabalhando também nas outras variáveis para que o plano acontecesse. Né? Mas Moisés precisava ser purificado de muita coisa.
né, de muita coisa. Não ia ser uma revolta popular sangrenta que iria tirar o povo do Egito. Iria ser intervenção sobrenatural de Deus. E para isso ele precisava confiar totalmente em Deus, né, como passou a fazer depois desse prolongado período no deserto. Né. Pode ser que seu período no deserto seja um casamento infeliz, a perda de um parente querido, uma doença prolongada, ser impedido de fazer uma atividade que você ama, seja sua profissão, que a empresa fechou, seja uma atividade na igreja que você está na igreja que não lhe convida para aquilo, não identifica aquele dom em você ou alguma coisa assim. Pode ser um jovem com inúmeras decisões importantes a tomar e cujos resultados não acontecem, né, como e quando queremos, né? A garota não lhe dá bola, o vestibular não deu certo, o emprego que você estava não foi convidado a progredir nele. Quando a gente é jovem, tem muitas decisões de rumo importantes a serem tomadas ao mesmo tempo, muitas vezes, né? Mas qualquer que seja o seu deserto, o seu período que demora mais do que você está querendo, né, que os seus planos não acontecem, o mais importante é confiar no Senhor e depender dele. Né? Isso vai nos fazer muito mais fortes do que antes. Vai tirar muita impureza que tem na gente, que atrapalha a gente desempenhar o papel do plano de Deus que ele tem preparado para nós. Né? E usar bem esse período é que ele fará estar em condições para quando aparecer a sarça ardente, você estar pronto de realizar aquela tarefa. Né? Então, você não vai se preparar para pregar ou para ser missionário entre os índios sem esse tempo no deserto, sem esse tempo de trabalho duro, de quebrar pedra sozinho, né? de ter um maior refino da sua vida com Deus, né? de colocar suas prioridades, o que você realmente mais ama fazer e tudo isso, né? Então, isso é fundamental, porque quando Deus chama, vai ser súbito. Pensando em igreja local, pastor Watson ou pastor Mauro vai lhe ligar e fazer um convite em 1 minuto. Né? Você aceita determinada coisa? Ponto. Muitas vezes uma sarça ardente dessa vai ser um telefonema de 1 minuto. E aí você ou está pronto e aguenta fazer aquilo, está preparado, ou você nem nota que é uma sarça ardente, que é algo espetacular que está acontecendo ali, uma grande oportunidade que se abriu, nem nota, né? Se ocupa das coisas do dia a dia, nem percebe aquele arbustozinho, acha que foi uma coisa natural, alguma coisa que estava tão quente que ela pegou fogo, não tem nada demais, nem se aproxima daquela sala, segue sua vida e pronto, Deus vai ter que arranjar outro libertador. E ele arranja, para isso ele não é problema para ele não precisa da gente para o plano dele acontecer, mas ele dá a oportunidade de quem estiver pronto, toma parte no plano dele, e é uma alegria muito grande. Então, normalmente Deus não chama pessoas para algo tão extraordinário quanto tirar o povo hebreu do Egito através de inúmeros milagres, né? Isso aconteceu uma vez na história humana. Mas pregar o evangelho para alguém que venha a crer é algo extraordinário. Ajudar irmãos a terem uma maior devoção ao Senhor é algo sobrenatural, é algo além da capacidade meramente humana. Fazer o bem a pessoas e elas renderem glórias a Jesus Cristo é algo inacreditavelmente bom. É algo que não está vendo na prateleira do supermercado. É algo que precisa da intervenção de Deus para isso acontecer. E essa preparação no deserto nos torna aptos a perceber o chamado de Deus quando ele é feito. Atender esse chamado e tomar parte efetiva no seu plano, né? Produzindo efeitos benéficos, maravilhosos para nós e para outros. Né? Não acho que nada mais nobre mesmo para o ser humano que servir ao Senhor, né, em amor a Ele e ao próximo. E cada um de nós tem um papel nisso. Se o que a gente entende da doutrina dos dons está correto, Deus deu pelo menos um dom, um ou mais, a cada um de vocês. Né, uma habilidade para trabalhar de forma habitual em benefício da Igreja de Cristo, né, rendendo glórias ao Senhor e amor a Ele e ao próximo. Isso é algo espetacular. Para isso, a gente tem que usar bem, tem que estar preparado nessa escola da obscuridade, né? E estar alerta para quando chegar o chamado. Né? Então, que cada um de nós, a gente tenha sabedoria, né? De aproveitar bem esse tempo no deserto, sem murmurar, pedindo a Ele sabedoria, fé, pureza de coração, constância, misericórdia, amor a Ele, ao próximo, um senso de majestade, né, da presença do Senhor, nunca murmurar dele, nunca questioná-lo. A gente é ridículo isso, é de mau gosto. Né? E tanto mais que a gente sabe que
que é como as coisas funcionam. Sofrimento e obscuridade são ferramentas muito importantes na escola de treinamento mais intensiva de Deus, e eles são imprescindíveis, né? Deus escolheu fazer assim, para limpar pecados, ensinar a dependência dele, independente de outras pessoas, né? Você e ele sozinho, aprender a encontrar o Senhor na quietude, solidão, sem depender de aplauso humano, quebrando nosso orgulho e falsa sensação de autossuficiência e tantos outros efeitos benéficos, né? Cirurgias desse porte aqui não são simples também, né? Precisa desse tempo aí de obscuridade para tirar tanta coisa que não é necessária e para colocar tanta coisa que é necessária para um serviço frutífero, né, ao Senhor. E além disso, pessoal, também queria deixar um toque aqui final para a gente aprender com Moisés que mesmo após falhar miseravelmente, qualquer servo pode ser restaurado por Deus. E quem sabe até mesmo ver sonhos antigos que ele acreditava serem impossíveis serem realizados. Eu não acredito que Moisés pensava que seria o libertador. Ele deve ter passado um tempo acreditando que não era, que se enganou, que se empolgou, que viu que não tinha. Não sei se ele permaneceu esses 40 anos, né, firme de que ele seria o libertador. Não sei. Mas eu acredito que ele acreditava então que aquele sonho antigo dele de libertar o povo do cativeiro egípcio nunca seria realizado. Mas Deus realizou, depois do período longo de treinamento na escola do deserto. Mas para que isso acontecesse, né, a gente tem que aproveitar bem esse período de treinamento no deserto. Se a gente falhar, Deus vai realizar o plano dele da maneira dele, de outra maneira. Vai chamar outra pessoa de outro lugar e essa pessoa vai ter a alegria que nós desperdiçamos. Mas a gente pode, sim, fazer muito mais do que a gente acredita, do que a gente imagina, e o máximo que você sonhou pode se tornar realidade. Moisés certamente nunca imaginou que a libertação acontecesse daquela forma. Isso aí, acho que nem ele e mais ninguém imaginou tudo aquilo. Mas aquele treinamento intensivo, no deserto da obscuridade, permitiu que Moisés aprendesse a depender de Deus como nunca tinha dependido antes, e isso é o que havia de mais importante, né? Sem isso, a gente nunca vai estar pronto para, como Moisés, resistir à vaidade de ser elevado a uma grande posição, um herói nacional, ao medo de enfrentar inimigos poderosíssimos, a nação mais avançada do mundo, ao ressentimento de sofrer resistências e traições do próprio povo de Deus. Eu imagino que esse período longo de obscuridade foi fundamental para Moisés aguentar o tranco de liderar o povo. Depois de tudo o que aconteceu, de todos aqueles milagres, não durou poucos dias até o povo estar idolatrando. E até o povo questionar a autoridade de Moisés, até o povo questionar a bondade de Deus ao levá-los ali, a querer voltar para a escravidão e tudo isso, né? Então, se Moisés não tivesse uma resistência aqui muito forte, uma musculatura espiritual enorme aqui, ele não aguentava o tranco de levar aquele povo até o final da sua vida, né? Então, esse tempo bem utilizado, né, desse treinamento de obscuridade bem utilizado, nos permite passar por tudo isso. Ele nos ensina que, como falou o professor Swindoll, somos apenas uma sarça bem comum, e que Deus poderia ter incendiado ali qualquer outro arbusto daqueles ali, ou criado um arbusto do nada, ou qualquer outra forma. Ele não precisava do arbusto, mas ele pegou um arbusto absolutamente comum e se tornou um dos maiores símbolos da presença de Deus que a gente tem na Bíblia, né, sarça ardente. Era uma árvorezinha bem comum ali, né, bem simples, nada especial, não era bonita, não era nada, um arbustozinho. Então, esse tempo no deserto ensina que a gente é apenas um arbusto bem comum, uma sarçazinha bem comum, e que é o poder de Deus que torna tudo possível. Sem ele, vamos ser apenas assassinos que precisam fugir, né, para salvar a própria vida e se esconder num fim de mundo qualquer. Mas com ele, seremos aquilo que Deus espera que a gente seja, o que é o melhor que a gente pode sonhar para nós, né? Eu acho que a vida cristã é a maior aventura que alguém pode viver, né? E se a gente viver com sabedoria esse deserto da obscuridade, Deus pode usar você e eu, qualquer um de nós, qualquer crente, para mudar vidas, né? Para causar um impacto que a gente nunca imaginou que seria possível, né, Deus fazer através da gente. E essa alegria é a maior que se pode ter, eu acho, nessa vida, e vai resultar em alegrias eternas, né, acima de toda comparação na vida eterna. Então, que a gente lide bem com esse deserto da obscuridade, ele é um método
eficaz, comum de treinamento que Deus usa, e os efeitos dele são benéficos, fazem bem para uma vida inteira, né, sua e para incontáveis vidas que você pode impactar. E fique atento, né, para quando num dia absolutamente comum surgir um convite que você não está esperando. Um convite de Deus para você fazer algo, para você ensinar alguém a ler, para você escrever uma música, para você cantar, para você fazer uma poesia, para você fazer qualquer coisa útil que Deus faz, né? E vamos abrir muito nossa cabeça para essa questão de serviço cristão. Tem muita coisa para fazer dentro e fora da igreja e que gera honras ao Senhor e benefício a pessoas, né? E eu acho que isso é o que a gente deve estar bem atento. E Deus muitas vezes vai fazer esse convite em um dia absolutamente comum, depois, no meio de um deserto prolongado, e se a gente não tiver olhos atentos, a gente vai deixar passar esse convite e vai perder muita coisa boa que Deus poderia nos dar de presente, né, para a gente viver. Ministérios belíssimos começam justamente assim, um dia absolutamente normal, e que aquilo desperta e a pessoa começa a fazer e gosta e não para mais. Com Moisés foi assim, com tantos tem sido assim, né, e pode ser com você também, se não já aconteceu com você, pode vir a acontecer também. Então aproveite bem o tempo no deserto e siga o caminho do Senhor quando Ele lhe chamar, que certamente também não vai, normalmente os desertos não duram para sempre. E se for um deserto realmente na fase final da vida e tudo, aí é eternidade, aí é a consumação de tudo de bom que já se fez aqui, né? E aí já é o que a gente falou na aula anterior sobre vida eterna, né? Mas até lá que a gente use bem esse tempo com sabedoria, sem murmurar, e quando Deus chamar, que a gente esteja em condições de dizer, estou aqui, Senhor, e não tenho muita coisa para oferecer, não tenho nada, mas eu amo o Senhor e quero fazer o melhor em amor a Ti e amor ao próximo. E acho que isso é o que Deus mais quer, e o resto ele controla, o resto ele incendeia, como o professor Sindol falou. Bom, pessoal, então, era isso que eu tinha preparado aqui para hoje, espero que tenha sido útil, né? O Dani comentou aqui que Moisés passou a viver em função dos interesses de um povo de outro reino, né? Isso, ele viu um conflito ali, né, entre Egito e o povo hebreu, né? E tomou partido do povo total, né? Rompeu com o Egito e se dispôs a cometer um crime com isso e partir para uma revolta mesmo violenta, né? Mas Deus tinha outros planos que acabaram acontecendo, né? Deus não rejeitou totalmente Moisés aqui, né? De fato, Moisés identificou que ele era o libertador, né? Mas não daquela forma, não naquele tempo, não naquele jeito, né? Bom, pessoal, era isso, então. Tiver mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, o que quiserem, tá? Estamos à disposição. Se não, queria orar ainda, assim, eu queria orar com vocês ainda, orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado por Teus desertos, obrigado por Teus milagres, obrigado por Teus chamados, obrigado pela vida eterna, obrigado pelos irmãos, obrigado por tudo, Senhor. Te pedimos que sabedoria para os períodos de obscuridade, para a gente aprender a depender de Ti e sem esperar aplauso humano e sem depender de muletas que a gente se acostuma a utilizar. Muito obrigado por tudo em nome de Cristo. Amém.